Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa casa. Meu nome é Eliane e hoje nós vamos falar a respeito de um tema, né, que está descrito lá no Livro da Esperança. É um livro que foi ditado por Emmanuel e psicografado pelo Chico Xavier. E o tema dessa noite é Diante da Vida Social. Tá? Bom, tem uma das citações que foram baseadas nesse tema que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Foi um dito de Jesus, está lá em livro do Jó, capítulo 14, versículo 21. Se a gente perceber bem, né, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, né, quando Jesus diz isso, ele está mostrando assim, e aí meu Pai também os amará, né? E eu irei retribuir. Ou seja, é sempre uma corrente, né, um círculo, né, através do amor, né, que Jesus percebe que a gente está demonstrando por todos os seus ensinamentos, por todas as suas colocações, né, vai ser levado até Deus, né, até o Pai, até o nosso Pai, o Pai de todos nós, né, e retribui novamente, volta novamente para nós, tá? Então, é mais ou menos isso que acontece com relação à vida social. A gente feliz são aqueles que exercem a caridade e de maneira desinteressada, ou seja, né, eu estou exercendo a caridade sem esperar que o outro me dê nada em troca, tá? Tem uma citação do Aristóteles, quando ele define, né, o homem como um ser social, ele diz assim, porque ele acreditava que a felicidade só é encontrada na convivência humana. Então, se não tiver essa convivência, né, a gente não vai encontrar o ser social, nós não vamos ser felizes, tá? Não dá para ser feliz sozinho, né? É aquela pessoa que chega lá no pódio, né, tem aqueles 15 segundos de glória, e depois, né, se ela não puder dividir isso com outras pessoas, né? E tem um sociólogo francês também, Durkheim, ele dizia que considerava a vida social acreditando que sempre há uma sociedade. Então, sempre que tem uma sociedade, tem o altruísmo, ou seja, né, a antítese do egoísmo, e, portanto, tem uma elevada vida moral. Que é isso que a gente acaba buscando nas nossas vidas, né? A elevação da nossa vida moral através do quê? Da lei do progresso, tá? Então, tem uma outra citação também lá no livro que diz assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Então, o que a gente está entendendo? Quando a gente fala do progresso, né, a gente fala do planeta de provas e expiações, que está caminhando para ser um planeta de regeneração, parece que se encaixa muito bem a essa citação, não é? E aí, se a gente pensar também, o que é esse tempo, né? Será que a gente tem um tempo restrito? Nós temos, né? Porque a gente está aqui com a matéria, né? A carne, né? Ela vai ter um período, a gente tem um começo, um meio e um fim, né? O espírito não, esse é eterno, mas o nosso corpo, né? Esse que a gente pode chamar assim de vaso, né? Essa carcaça, ela vai perecer e vai ter um momento que ela não vai dar continuidade. Então, para isso, a gente tem que atingir assim, um nível de convivência humana mais alto, né? O quanto mais a gente conviver com as pessoas, que é o nosso grande desafio, melhor será. E que tempo que a gente tem para isso? Então, vou dizer para vocês o seguinte, a gente tem 86.400 segundos que a gente ganha de presente, que é o nosso presente diário. E esse presente é alguma coisa assim, que ele não tem reposição, né? Não dá para você falar, perdi um tempo ali, né? Deixa eu recuperar aqui. Não tem, né? Ele vai acabar
Nesse dia vai começar um outro dia que a gente vai ganhar mais 86.400 segundos, tá? E também não tem, por exemplo, como você guardar. Você fala, eu vou economizar aqui, né? Vou guardar lá no cofre, no banco, tal, deixar guardadinho. Também não. Para isso a gente tem que fazer o quê? A gente tem que aproveitar o tempo. Já teve gente que, já teve fases, né, que a gente dizia assim, tempo é dinheiro, né? Que coisa mais, né? Porque tempo não é dinheiro, tempo é vida. Então, quanto mais você utiliza bem esse tempo, mais vida a gente ganha. Tá? Então, a gente precisa introduzir esse tempo na nossa vida social. Ou seja, muitas vezes, quando você está se relacionando com outras pessoas, ou você está dando uma atenção a alguém, às vezes você fala, puxa, né, eu estou aqui, estou perdendo o meu tempo, eu tenho que fazer outras coisas. Será que existe alguma coisa mais importante do que a gente se aproximar, do que a gente dar um pouco dessa convivência, né, junto ao outro, junto às outras pessoas? Né? Junto àquelas pessoas que podem ser nossa família, podem ser nossos amigos, podem ser nossos filhos, podem ser um colega de trabalho, pode ser uma pessoa que está passando aí na rua que, né, em algum momento você sentiu que ela precisava conversar ou que ela trouxe alguma informação para você ou ela quer trazer alguma informação. Quer dizer, só essa atenção que a gente está dando, a gente nunca vai perder, a gente está sempre somando. Tá? Então, para isso, eu até trouxe uma história, e é uma história verídica. Então, uma história que ocorreu lá no dia 9 de agosto de 2001. Era um comerciante judeu lá de Nova York, e ele estava em Jerusalém participando de diversas reuniões de negócios. E aí, entre uma reunião e outra, ele falou, puxa, tem tão pouco tempo entre uma reunião e outra, mas não comi nada ainda hoje, né? Aí ele dá uma saidinha lá, passa pela rua e passa em frente a uma pizzaria. Fala, tá feito, né? Vou pegar aí um pedaço de pizza e tal e correr lá para minha próxima reunião, meu outro encontro tão importante, né? E ele faz isso, só que quando ele chega lá, a fila está enorme. Ele fala, bom, e agora, né? E a pessoa que estava à frente dele percebeu que ele estava muito incomodado, né? Ele devia estar realmente precisando ser atendido mais rápido. E essa pessoa gentilmente cede o lugar dele para esse comerciante. Ah, não, pode ficar aqui no meu lugar, né? Que eu vejo que o senhor está com mais pressa do que eu, não tem problema. E ele fica assim, puxa, esse cara nem me conhece, não sabe nem quem eu sou, né? E já foi fazendo toda essa gentileza. Aí ele pega um cartão e dá um cartão de visitas para essa pessoa e diz assim, olha, um dia que o senhor for lá para Nova York, né? Vai lá, dá uma ligadinha para mim, a gente vai tomar um café, se conhecer melhor, né? Aí o outro senhor agradeceu, tudo bem, né? Bom, aí ele pegou lá a pizza dele, pagou tal, e está saindo rapidamente. Quando ele chega na esquina, né? Quer dizer assim, anda mais alguns metros, ele ouve uma explosão. Aí ele fica lá, todo mundo correndo, né? Começou assim, sirenes, pessoas gritando, chorando, tal. Rapidamente já veio lá um socorro, né? E ele, nossa, o que aconteceu? Quando ele vai procurar a pizzaria, ele vê que a pizzaria está totalmente destruída. Aí bate, né, aquele sentimento de culpa. E agora? Né? Aquele senhor que deu lugar para mim na fila, ficou no meu lugar, quer dizer, quem deveria estar no meio daquela explosão seria eu e não ele, né? E agora? Aí ele procura a pessoa, mas ele não sabia nem o nome, né? Aí toda aquela confusão, tá, ele acaba não encontrando. Bom, mas um mês depois, ele recebe um telefonema, quando ele já está lá no escritório dele em Nova York. E esse telefonema é de um rapaz chamado Isaac, que é o filho desse senhor. Ele se identifica, né, como o filho do senhor lá que havia cedido. Daí, na hora ele fala, é o filho do rapaz, né, que cedeu o lugar, do senhor que cedeu o lugar na fila para mim. Né? Daí ele atende assim, com toda delicadeza, né? E o rapaz fala para ele assim, olha, o meu pai
ficou com um problema na vista, tal, né? Devido à explosão. E a gente ouviu falar que em Boston tem um médico que é especialista nesse assunto. Aí ele diz assim, então por favor, venham para cá, vou fazer o seguinte, né? Eu vou marcar uma consulta com esse médico, né? E daí eu aviso vocês de horário e tal. Aí o rapaz agradeceu muito e tal. E ele pega e liga e fala, olha, vai vir tal dia, tal horário, mas faz o seguinte, vocês me esperam no aeroporto, né, que eu vou buscá-los. Ele poderia ter, né, ele era uma pessoa assim abastada, tal, poderia pedir para o motorista dele buscá-los, né? Não, ele fez questão de ele mesmo ir buscar o pai e o filho lá no aeroporto, né? Aí ele pegou e olha, ele que era uma pessoa tão ocupada, ele chegava no escritório dele às 8 horas da manhã e saía por volta das 8 da noite. E aí ele foi buscar numa terça-feira, um dia normal de trabalho, né? E ele foi acompanhá-los, né? Levou eles até o médico lá em Boston de carro. E aí o que aconteceu? Nesse dia, era o dia 11 de setembro de 2001, né? Era uma terça-feira, né? Mas ele não foi trabalhar, ele foi auxiliar esse amigo. Então, o endereço do escritório dele era Sala 4704, no 47º andar da Torre Norte do World Trade Center. Né? Foi quando o primeiro avião, né, fez aquela incisão lá, né, acabou derrubando a torre. Né? Bom, e assim ele acabou sendo salvo pela segunda vez pela mesma pessoa. Tá? Então, se a gente pensar bem, né, que interessante que é a nossa vida, né? Esse círculo, né? Eu me dou para alguém se doa para mim, né? E a gente vai seguindo essa situação, quer dizer assim, a gente vai, através da retribuição, né? A gente vai criando maiores laços, né? A gente vai criando aquilo que a gente chama de um feixe, né? de relacionamentos, e cada dia melhor. E a espiritualidade? Bom, a espiritualidade superior, ela não se compadece, né? Ela não faz parte dela nem a solidão, nem o isolamento. Tá? Então, se a gente pensar numa escala evolutiva do ser humano, a gente, desde o meio ambiente, que é o local que a gente convive com as pessoas, né? A gente, num degrau acima, vai questionar assim, como é que é o nosso comportamento, como que nós estamos nos relacionando com as pessoas. Quando as pessoas nos trazem alguma informação, a gente não precisa seguir exatamente aquilo que está sendo dito, né? Mas a gente precisa fazer uma avaliação e ver o que é bom e o que não é, o que pode nos atender. Se a gente for para um outro patamar, é aquilo que a gente acredita, né? São as nossas crenças, nossos valores, o que pode nos limitar, o que pode realmente nos deixar mais livres, né? Que pode enfatizar, nos dar impulso para que a gente faça outras coisas, até que a gente chegue à nossa identidade, ou seja, quem eu sou, né? Quando eu penso que eu sou, eu ouvi essa semana aqui uma filósofa, né, falando a respeito, fazendo um questionamento a esse respeito. E ela disse assim, que o protozoário, ele tem uma função, qual é? A única função do protozoário é sobreviver e multiplicar. Tá? E o ser humano? Então, se você começar a questionar, muitos de nós estamos aqui só para sobreviver, né? Quer dizer, pagar os boletos no final de mês, então estamos sobrevivendo, né? E nos multiplicando. Tá? Então, só que tem uma grande diferença. Um protozoário, ele tem uma única célula. Um ser humano, ele tem 30 trilhões de células, aproximadamente. Né? Então, vejam a diferença. Será que a gente está, né, deixando
os relacionamentos, a gente está deixando de ter assim, um nível mais elevado, ou seja, questionar o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou nesse planeta, quer dizer assim, o que eu preciso para a minha evolução. Tá? Que é o que a gente pode chamar até de nível espiritual, que a gente se posicionar como um agente de mudança, sempre buscando assim, o bem, aquilo que faz bem para mim, mas que é um bem comum, um bem para toda a humanidade. Tá? Bom, então, quando você constrói uma vida interior baseada no legítimo interesse dos sentimentos alheios, né, você tem mais opções. Ou seja, buscar sempre a maneira mais delicada de você não deixar de dizer, mas dizer aquilo que você tem que dizer sem que traga assim, ofensas, sem que traga sentimentos assim, de menor valia, né? Ou sem que vá buscar humilhar os outros ou alguma coisa assim. Você pode sempre trazer, né, a informação de uma maneira mais suave, mais gostosa, mais correta, né? Então, olha, são muitas vezes as pessoas que buscam isso, elas usam a imaginação, a criatividade, a vontade de realizar. Então, elas vão fazendo sempre as melhores escolhas, as escolhas mais adequadas de acordo com o seu pensamento e com a sua ação. Né? Então, é uma diferença, por exemplo, quando você está executando alguma coisa ou fazendo alguma coisa e você fica assim, poxa, parece que eu não estou saindo, né? Não estou evoluindo, não estou conseguindo chegar a um resultado, e aí você pede uma ajuda, né? E aí a pessoa diz assim, por que você não faz de tal jeito? Aí você fala, tá bom, mas eu já, né, tentei tantas maneiras e faz de tal jeito, parece que não vem complementar. É muito diferente de quando você diz assim para a pessoa, bom, qual que é o problema? Vamos sentar, vamos discutir? E se a gente fizesse de tal maneira? Né? Então, só essa sua colocação, às vezes o outro vai fazer sozinho, mas só o fato de você incentivá-lo, dizer assim, estamos juntos, né? Se nós fizéssemos de tal maneira, você já está dando um impulso maior, você já está auxiliando muito mais, né, aquela pessoa a chegar a um resultado. Tá? Então, isso é vida social. Olha, no Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona os espíritos e pergunta, né, se há necessidade de vida social, eles dizem que sim, que Deus nos deu diversas faculdades, né, inclusive a da comunicação. Inclusive, assim, o ser humano é o único que tem a condição de falar e escrever. Ele pode deixar lá um legado, né? Pode deixar isso sempre de pai para filho, né? Ou sempre informações para outras pessoas, para que possam ser usadas. A gente precisa fazer exatamente como está ali? Não. A gente precisa ler, entender, né? E buscar a nossa maneira de ser, o melhor jeito de fazermos ou de realizarmos, né, as coisas juntos. Tá? Então, a gente tem toda essa faculdade para que possamos viver melhor essas relações entre nós. Tá? E quando nós estamos em sociedade e vivemos algo do qual não concordamos, muitas vezes a gente diz assim, quer saber, não vou mais falar nada, não, deixa para lá, né? E aí, quer dizer, será que isso é certo? Não, a gente vai buscar meios de falar, a gente vai buscar meios de trazer essa informação para o outro, ou mesmo ajudar, né, os nossos amigos, nossos colegas, as pessoas que a gente acabou de conhecer, tá? Sempre de uma maneira assim, sem se afastar, sem estar ausente. E às vezes a gente também pode pensar assim, precisamos interagir socialmente, né? Por isso a gente precisa ser seres adaptáveis e não seres adaptados. Qual que é a diferença, né? Quando nós, seres humanos, já passamos por tantas transformações aqui no planeta Terra, tantas mudanças, né? Tantas maneiras, tantas evoluções, e estamos aqui porque nós estamos nos adaptando de acordo com as dificuldades que vão aparecendo. Tá?
Vamos pensar assim, por exemplo, por que os dinossauros não conseguiram se manter na Terra, né? Justamente por quê? Porque eles tinham um sistema, uma maneira, uma forma de viver e, né, acabou aquilo, eles não conseguiram se adaptar a novos sistemas. É mais ou menos assim, quando uma pessoa planta café, né? Ela fala, olha que maravilha, né? Eu planto café, colho esse café maravilhoso, uso, comercializo, tal, né? Tudo bem, só que vai ter um momento que a terra vai ter um esgotamento. E quando a terra tiver esse esgotamento, né? O que você vai fazer? Bom, não sei, só sei plantar café. Não, então vai buscar outras culturas, né? Vai procurar cultura de grãos, né? Ou batatas, ou legumes, ou verduras, não sei, né? Mas é a gente se adaptar de acordo com as nossas condições, tá? Bom, a gente também fala que o fato da gente estar, às vezes, algumas vezes ausente, né? Não significa que a gente não tenha que buscar os nossos momentos de reflexão, né? Então, às vezes, a gente precisa estar sozinho para refletir, para conseguir fazer uma análise, né, do nosso dia, ou daquilo que a gente pode realizar, ou daquilo que a gente pode mudar. Como Jesus fazia, né, quando ele subia ao monte, né, ele ia, conversava com o Pai, né, com Deus e tal, e depois, né, fazia as reflexões dele, depois voltava para atender toda aquela multidão que ficava esperando por ele, tá? Então, então, é bastante importante que a gente, às vezes, faça essa retirada, mas que nós possamos retornar. Tá? Então, a convivência, ela é tão importante que, desde 1937, na Universidade de Harvard, lá nos Estados Unidos, tem um estudo, um médico chama George Valiante. Esse psiquiatra, George Valiante, ele está há 30 anos coordenando essas pesquisas com relação aos relacionamentos. E ele chegou à conclusão, né, chegaram às conclusões de que o homem, quando as pessoas, né, tem diversas pessoas voluntárias ao longo de todos esses anos que vieram se submeter às pesquisas, né? E as pessoas perceberam assim que o que traz mais qualidade de vida e o que traz mais tempo de vida. Então, não é a riqueza, nem a genética, nem a rotina e nem a alimentação. São os relacionamentos. Tá? E esses relacionamentos, por quê? Porque a gente tem um hormônio que se chama ocitocina, né, que ele estimula a interação entre as pessoas. Ele age no corpo, reduzindo os batimentos cardíacos e também a pressão sanguínea, né? Então, com isso, a gente acaba tendo mais qualidade de vida, porque essa alegria, né, nos faz termos melhores relacionamentos e também uma sobrevida muito maior, tá? Bom, para finalizar, eu queria dizer o seguinte, que a gente pode reparar na natureza, que a natureza ela tem um sistema de doações permanente, ou seja, o céu ele está sempre refletindo uma luz, né, infinitamente. O solo ele descerra energias e riquezas, tá? As fontes ofertam águas, né? E as árvores dão frutos e assim por diante, né? Muitas outras coisas a gente vai encontrar na natureza. Por quê? Porque a felicidade sozinha será, de certo, egoísmo consagrado. Toda vez que dividimos a própria felicidade com os outros, a gente não perde, a gente só ganha. A felicidade dos outros, devidamente aumentada, retorna no nosso coração, multiplicando sempre a felicidade verdadeira dentro de nós. Bom, e só para finalizar, eu queria dizer para vocês que, como ontem foi dia dos professores, né? E Allan Kardec é um representante, né, da classe, um pedagogo, né, um educador, como foi Eurípides Barçanufo, Herculano Pires e tantos outros
da nossa doutrina, né? E dizer também que em muitos países o dia do professor vamos assim, é comemorado, né, no dia 5 de outubro. E no Brasil é dia 15 de outubro. Por quê? Porque em 1827, no dia 15 de outubro de 1827, Dom Pedro I ele fez uma lei em que obrigou, né, assim, constituiu em todas as cidades do país uma escola pública de ensino fundamental. Então, foi a data, né, em que esse decreto foi assinado. Então, foi quando a gente teve essa proliferação, né, todos os brasileiros tiveram a oportunidade, né, não digo todos, mas uma boa parte, né, tiveram a oportunidade de poder frequentar uma escola. Bom, então, muito obrigada a todos.